Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quando os madeirenses estavam preocupados com a pandemia e preocupados com a situação económica que aí vem, o PSD estava interessado numa crise política e na criação de contenciosos artificiais. Uma crise política anunciando que se poderiam demitir. Nós percebemos que se incomodem que o CDS esteja na coligação e queiram colocar o CDS fora do barco. Só pode ser esse o sentido. Mas lançaram também uma candidatura presidencial, que já não sabemos se aquilo é mais uma fake news, mas, ao que parece, a demissão do governo foi nesse sentido e a candidatura presidencial também foi nesse sentido, num momento em que os madeirenses estavam preocupados com a situação que aí vem, o PSD fazia política partidária, política baixa e de pressão sobre o eleitorado. Mas, ainda hoje, ficamos também a saber, já ontem tínhamos notado, que o PSD não queria, de facto, que a República disponibilizasse dinheiro à região autónoma da Madeira. O discurso que fazem de que querem dinheiro de Lisboa para de solidariedade ou apoio e portas abertas, depois contrasta-se com a realidade aqui e com a expressão dos senhores deputados e com os discursos aqui proferidos. O que se percebe é que o PSD queria um contencioso com Lisboa. O PSD não queria que Lisboa ajudasse os madeirenses e porto-santenses. Essa é a realidade. Enumerar, como foram enumerados aqui, ainda hoje, uma série de questões. E, evocando a palavra mentira, dizia o PSD e um senhor deputado. Pois é, eu tenho assistido a muitas mentiras por parte do Governo Regional nesta Casa e na opinião pública. Só que aquilo que vão dizendo em relação aos outros serve-vos a vós com a realidade que nos depara todos os dias. Seja em relação ao hospital, em que o Estado assume 50%, claro que se tivesse um governo PSD, CDS, PP, a Madeira recebia zero. Seja em relação aos juros da dívida, que Vossas Excelências assinaram aqueles juros e que o Estado diminuiu esses juros em 5 milhões ao ano e cerca de 100 milhões de euros na totalidade do empréstimo, seja em tantas outras matérias. E ainda, na outra semana, tentaram passar mais uma mentira na comunicação social a propósito de 43 milhões que os Açores pediu à União Europeia para alterar os fundos para apoiar as empresas. Fundos que são dos Açores, não são de mais ninguém. A questão que se coloca é porque é que o Governo Regional também não pede alteração aos fundos para adaptar a esta situação, para poder ajudar as empresas. Mas pegar numa medida dos Açores e tentar vender à comunicação social como se fosse uma discriminação, não é uma discriminação, tem lá declarações do Sr. Presidente do Governo. Mas falam de discriminação. Todas as medidas do Governo da República aplicam-se à Madeira e aos Açores, às empresas da Madeira, dos Açores e do continente. Eu não vejo aqui discriminação. O que eu vejo aqui é alguns responsáveis políticos a lançar o medo da fome, do desemprego e da miséria. E eu pergunto, o que é que eles sabem que nós não sabemos? Como é que estão as contas da região que nós não temos acesso? É porque há poucos meses atrás nós estávamos melhores que o continente. A Madeira estava melhor que o continente, diziam os responsáveis governativos. E eu não peço solidariedade a quem está pior que eu. E, portanto, aqui alguma coisa se passa e nós vamos saber como é que estão as contas da Madeira. Vai existir solidariedade da República para a Madeira. E, infelizmente, a atitude do PSD demonstra uma coisa nesta Casa, que não queriam essa solidariedade. A atitude do Presidente do Governo, a atitude do Sr. Vice-Presidente nesta Casa tem demonstrado uma coisa. Não queriam a solidariedade do Estado porque queriam atribuir as responsabilidades do que se passa na Madeira ao Estado. A responsabilidade de tudo aqui se passa é do Governo Regional e desta vez já não é só do PSD, é também do CDS.